Olá, queridos irmãos, que bom podemos estar de novo juntos para o nosso EBQ super especial, CTCEB. Hoje temos um cuiabano que se aventurou para as terras de Anápolis. O nosso irmão Felipe Júnior, acho que muitos de vocês conhecem ele, então fica fácil para vocês. Hoje vocês vão ouvir um testemunho dele e também uma palavra. Já posso adiantar que o tema será bem interessante. Não vou falar não, para vocês ouvirem depois. Mas vamos começar em oração. E vou pedir já pelo Caleb. A situação dele ainda está complicada, está em tratamento. E vamos orar pelo Robson e a Dorcas para que eles não fiquem desanimados nessa aprovação, mas que eles possam se enraizar mais ainda no Senhor Jesus e que essa aprovação possa fortalecê-los e purificar a fé deles de uma maneira muito proveitosa para o reino. Vamos orar também pelo Rodrigo. Ele manda abraços e está agradecido que estamos juntos com ele, com eles, com a família dele, ligados no reino de Deus. E ele está ansioso para servir o povo dos Simbas. E vamos orar pela nossa irmã Beth também, para que Deus possa puxá-la cada vez mais perto de si, próximo de si. Que ela possa sentir isso e nós queremos realmente entregá-la nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer o que lhe agrada, mas que a obra dela, de Deus na vida dela, possa ser uma grande glorificação do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, te louvamos e agradecemos. Tu te aproximaste de nós em Jesus. E agora podemos dizer a Ti, Abba Pai. Nós agradecemos porque não merecemos em nada isso. Éramos merecedores de um eterno castigo super severo. E agradecemos que fomos salvos pelo sangue de Jesus. E que agora temos uma liberdade para entrar no Santo dos Santos através de um véu rasgado, o corpo de Cristo. E nós estamos com esse acesso livre a Ti, Pai Celestial, no precioso Filho amado. E agora pedimos por esta noite que Tu abençoes a todos nós, através da palavra que vamos ouvir. Agradecemos pela vida do Felipe Júnior, o use para a Tua glória e honra em Anápolis, que ele possa aprender de Ti diretamente. Abençoe todo o CTCEB, todos os professores que estão realmente trabalhando muito para Te louvar, para servir ao reino de Deus e engrandecer o reino de Deus em corações, especialmente nesses futuros missionários, educadores, educadoras e pastores. Pedimos que Tu abençoes o Felipe em todo o seu aprendizado, que ele tenha tudo também emocionalmente. Colocamos a vida dele em Tuas mãos, pedimos que Tu abençoes, conforme corpo, alma e espírito. E ainda pedimos pelos nossos irmãos missionários, cujas preocupações a gente divide, e pedimos pelo Robson, que Tu abençoes, e a Dorcas. Pedimos que eles sejam fortalecidos nessa aprovação. Pedimos pelo Caleb, que Tu cures ele, que toda essa alergia possa sumir. Pedimos também que ele possa receber de Ti uma intervenção divina, uma melhora da sua situação. Pedimos pelo Rodrigo, pela Mabel, os filhos também. Abençoe-os e faça com que eles cresçam na Tua graça e no conhecimento de Ti, para passar esse conhecimento Teu, essa comunhão contigo para frente, para os Simbas. Pedimos pelo povo Simba, que Tu os abençoes e salves muitos entre eles. E obrigado pelo que Tu já tens feito. Te louvamos e adoramos, porque tens um povo lá entre os Simbas muito grande. Muito, muito obrigado por isso. Proteja nossos missionários, também de corpo, alma e espírito. Pai Celestial, pedimos pela Beth, que
que tu a abençoes, a colocamos nas tuas mãos, o corpo dela, cure, toque, alivie também todas as dores, tire as dores. Pedimos que tu a abençoes espiritualmente, alma e espírito dela, dê constantemente refrigério para ela, e pedimos especialmente que ela possa experimentar a tua comunhão de uma maneira maravilhosa e gloriosa. Glorifica o teu nome através dela. Pedimos as tuas bênçãos para ela e para toda a família dela. Agradecemos por ela e a colocamos em tuas mãos. Pedimos por uma cura definitiva das tuas mãos e a entregamos a ti, sabendo que tu irás fazer o melhor. Em tudo damos glória a ti. E agora pedimos, fale aos nossos corações. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então é isso. A palavra é sua, Felipe. Obrigado. Que Deus abençoe você e todo o CTCEB, tá? As paz, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, sou Felipe, sou seminarista, estou cursando o segundo ano aqui no CTCEB, no curso do bacharelado. E como o pastor sugeriu, trazer um pouco do meu testemunho. Eu não lembro ao certo, eu não sou muito bem com datas, então não lembro ao certo quantos anos eu tinha quando me converti, de certa forma, quando eu aceitei a Deus. Não lembro de certa forma quando o ano, muito mais um mês. Mas a história começa mais ou menos meu pai. Como meu pai ele trabalhava na Unic, e a Unic tem uma outra parte da Unic assim, que chama Unicampo, que é um campo da Unic, e meu pai na época ele virou presidente da Unicamp. Unicampo não, Unicamp. E ele precisava de uma secretária. Ele não tinha uma secretária, para ser presidente ele precisava de uma secretária para ajudar ele. E procurando algumas pessoas, ele encontrou a irmã Perla e se dispôs a trabalhar. Ela não ficou por muito tempo, não lembro certo quanto tempo que ela ficou trabalhando com meu pai, mas nesse período ela fez convites para mim e para a família. A gente chegou a conhecer ela por algum tempo durante esse período, mas assim, depois ela já tinha deixado de ser secretária do meu pai, e um dia de domingo, meu pai contando essa parte, um dia de domingo ele ouviu claramente de Deus falando para ele ir para a igreja. E ele perguntou para minha mãe, virou para minha mãe e falou: vamos pro culto? Não estamos fazendo nada mesmo, então vamos pro culto? Ah, tá bom, mas vê com as crianças. Aí perguntou pra minha irmã falou: tá bom, vamos pro culto. Perguntou pra mim, eu falei: tá bom, vamos pro culto. Afinal, todo domingo sempre era um domingo muito vazio. Todo domingo não, todo final de semana era sempre, pelo menos pra mim, era um final de semana muito vazio. Nunca gostei muito de ficar em casa, até mais nunca gostei muito de sair. Era sempre um final de semana vazio, por assim dizer. E a partir daquele momento que a gente visitou a igreja, meu pai já sabia onde que era a igreja, porque a minha irmã ele já levava minha irmã para lá, porque ela já tinha participado de alguns eventos, por causa que uma amiga dela de infância já congregava nessa igreja, na IC Maranata. E a partir desse dia a gente começou a congregar. Minha mãe achava que meu pai não ia gostar da igreja, porque ele frequentava a Assembleia, um culto totalmente diferente, toda uma liturgia totalmente diferente. Mas meu pai gostou, eu também gostei muito, toda a minha família gostou muito da igreja. E depois disso, não sei quanto tempo, não sei se passou alguns anos, provavelmente deve ter passado alguns anos, num culto de domingo, o pastor Robson ele fez o apelo e eu entendi ali a obra de Jesus Cristo na cruz. Eu entendi que Jesus fez na cruz por mim, que ele pagou o preço dos meus pecados, todos os pecados que eu cometia, todo qualquer tipo de pecado que eu iria cometer, ele pagou o preço era a morte, pagou na cruz por mim, e eu entendi isso. Mas não sei se para todos são assim, eu ouço alguns até bastante falarem isso, que depois de um certo ponto tem um estalo assim, e que aí consideram. E o meu estalo assim, ele foi nos 18 anos, isso eu lembro, eu tava terminando o ensino médio, no terceiro ano. E foi no início do ano, se não me engano. E a partir disso, no retiro regional, o pastor fez apelo, acho que era o pastor Robson também.
E ali eu entendi o que Deus queria para minha vida. Eu sabia que eu iria vir para o seminário, eu sabia que eu teria que abandonar minha família, deixar minha casa, meu lar, a igreja, os amigos, e eu teria que deixar a minha cidade para poder vir aqui para Nápoles e cursar o CTCEB. E, bom, pegando esse gancho de ter que deixar fazer, como é que fala? Ter que fazer alguns sacrifícios para poder seguir a vontade de Deus, praticamente o tema aqui do estudo de hoje. E também eu vou ler lá em Marcos 8:34 e também Lucas 14:26, 27 e 33. Começando por Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Agora lá em Lucas, capítulo 14, versículo 26, 27 e 33. Lucas 14. Versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda não a própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não toma sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33 agora. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O tema do estudo de hoje, da palavra, é abnegação. É uma palavrinha um tanto diferente. Ela também é nova para mim. É uma palavra que eu ouvi o pastor Guilherme nesse domingo mesmo falando. E, assim, entrou na minha vida essa palavra de abnegação. E também é algo que Deus tem falado bastante comigo esses dias, esses meses, pra falar a verdade. Esse tema sobre essas dificuldades de ter que encontrar diante de uma situação que eu teria que escolher a Deus, teria que fazer algumas escolhas por amor ao Evangelho. E, assim, decorrer que a gente vai lendo a Bíblia, nós vamos ver a história, a caminhada dos irmãos que nós temos, né? Nós, os irmãos, nossos antepassados, a história da igreja e tudo mais, nós vemos como que eles se portavam diante das situações, as suas dificuldades, que eles tiveram que deixar para trás para ter uma vida com Deus, sabendo que dessa forma poderiam viver de forma íntegra com Deus. E, meus irmãos, eu posso dizer que sem sacrifício não conseguiríamos viver da forma certa na caminhada de Jesus. Acredito até que a gente não viveria no caminho de Cristo mesmo. Mas, voltando para a história dos irmãos, como exemplo dos 12 discípulos de Cristo. Muitos ali tiveram que abandonar o trabalho, tiveram que abandonar a família. Muitos não, todos, né? Abandonar o trabalho, família, os amigos, a casa, a cidade, o lar. Enfim, todo o seu conforto eles tiveram que abandonar. Porque Jesus veio, estava passando por eles e era isso que eles queriam escolher. E falou, me sigam, venham comigo. E eles sem nenhum questionamento, pelo menos a Bíblia não fala, mas sem nenhum questionamento, eles apenas seguem a Cristo. Eles deixam tudo para trás. Talvez até mesmo um relacionamento, talvez o início de um relacionamento, algum desejo um pouco maior, mas eles acabam escolhendo o Messias. E nisso tudo, nós podemos ver como isso pode, não sei se vocês conseguem ver como isso pode ser complicado. Ter que fazer uma escolha entre algo que é a nossa vontade e a vontade de Deus para nós. A gente sabe o que é certo, mas é complicado, porque você tem que deixar a sua própria vontade para seguir a vontade de Deus. E isso tem um peso de escolher aquilo que a gente não quer, escolher aquilo que não queremos. Escolher aquilo que nós não queremos, porque é a vontade de Deus e é o que é certo. E mesmo sabendo que é certo, isso não torna isso muito fácil. E para sermos discípulos de Deus, Jesus Cristo, nós temos que aborrecer a própria família, ou a família e a própria vida, né? No versículo 26 de Lucas, que Jesus fala:
Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O termo aqui, aborrecer, esse termo, essa palavrinha, citado por Lucas, tem como significado de amar menos. E acredito que Jesus escolhe a família, assim, específico, porque geralmente para todos a família para muitos é muito especial. É tido como um bem maior para todos. Nós temos a nossa família, sim, bom, são as pessoas que cresceram, passamos praticamente 3 fases da nossa vida com essas pessoas, às vezes 3 ou 4 membros da família. Mas assim, são 2 pessoas que criaram a gente desde bebê, que nos instruíram, que deu para nós alimento, nos protegiam. São pessoas que nos amavam, que nos amam tanto que a ponto de sacrificar por nós de forma assim extraordinárias, amor de pai e amor de mãe, né? E nós também temos esse amor para com nossos pais. E também os nossos irmãos, que muitas vezes é os nossos melhores amigos, por assim dizer. Os irmãos são aqueles que nós confiamos tudo. Aqui, até mesmo o segredo mais íntimo, esse a gente confia aos nossos irmãos. Mesmo que a gente, seja o segredo que não queremos que nossos pais saibam, mas a gente acaba contando com os nossos irmãos. Mesmo que com os nossos irmãos se ele pedir para pegar um copo de água, a gente não vai pegar, mas daria vida para poder ajudar o irmão, a gente daria, com toda certeza. Mesmo tendo tantas brigas com o irmão, a gente ainda ama os nossos irmãos ou irmãs, né? E eu acredito que Jesus escolhe ter esse órgão, né? É a família, por causa disso. E nós não podemos amar mais a família do que a Deus. Deus está acima. Não que a gente não tem que deixar de lado a família, não temos mais que amar a família, não temos mais que dar mais atenção para ela, mais, estou seguindo a Deus e tchau, não quero mais saber de vocês. Não, nós ainda vamos amar a família, mas Deus acima de tudo, Deus em primeiro lugar. E também ele cita, né, e ainda a sua própria vida. E ele é bem direto, Jesus é bem direto. Quem não segue nem, quem não amar menos esses 2 pontos, não pode ser discípulo dele. E não se amar também é acima de tudo, né? Eu acho que isso envolve um pouco da nossa vontade, do nosso próprio querer. E isso é um pouco complicado, a gente não se amar tanto. Ter que, em alguns momentos, em algumas situações que nós iremos ter que nos portar de forma para humilhação, para poder adorar a Deus. Nós teremos que nos diminuir para que Deus seja engrandecido. E não é complicado, não é fácil, é complicado não nos amar assim, até mesmo não amar nossa própria família. Como eu disse, pessoas que a gente cresceu praticamente por duas, três fases da nossa vida, praticamente a infância, a juventude e a adolescência, e também não nos amar para poder amar a Deus em primeiro lugar. E como Jesus fala, se não seguirmos isto, se nós formos de acordo com isso, não aborrecer menos, ou seja, amar menos a nossa família e amar mais a Deus, nós não seremos discípulos dele. Não é algo que não é compatível. É como óleo e água, os dois não se misturam. Então seria a mesma coisa, sabe? Então, se você ama mais a sua família, ama mais a sua vida do que a Deus, você não é discípulo dele. Você não tem, a gente não consegue ser discípulos deles, porque em alguma situação, por esse amor maior à nossa família ou à nossa vida, nós acabaríamos não escolhendo a Deus, e sim escolhendo a nossa família, não a nossa vida. E para sermos discípulos de Deus, nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo, que é o que diz lá em Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes:
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue e tome a sua cruz e siga-me. E também no versículo 27 de Lucas. E qualquer que não tomar a sua viera após mim não pode ser meu discípulo. Esse termo tomar a cruz, que é de versículos de Marcos e em Lucas, é um termo que é dito assim que tomar a própria cruz é que nós teremos que fazer escolhas. Nós teremos que fazer escolhas. E essas escolhas serão de sacrifício próprio, de vontades próprias. Nós não poderemos escolher a nossa própria vontade. Nós teremos que fazer sacrifícios. Nós teremos que abnegar algo por Deus, por amor a Deus, por amor ao Evangelho. E acredito que falando assim é até fácil de pensar, escolher algo por Deus, assim, ok, Deus, puxa vida, é o Deus Todo-Poderoso, Ele me salvou, eu entendo a obra de Deus na minha vida, com toda certeza eu escolheria Deus sem nenhuma sombra de dúvidas. Sem pensar, eu com certeza escolheria Deus. Mas não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil. Se você vê uma grande vontade assim que você tem, como por exemplo, que muitos jovens têm de encontrar uma esposa, de encontrar uma mulher para poder namorar, casar e ter uma família, e você encontra alguém, essa pessoa corresponde aos 5 pontos, aqueles 5 pontos que eu não vou lembrar agora, mas são 5 pontos que geralmente é citado, que eu vejo que geralmente é citado de ter a bênção de Deus, ter a bênção dos pais, você tem que ser crente, não estar em pecado, e tem um outro que eu não vou lembrar agora, mas de ter, você tem essa vontade, essa pessoa, você já falou com seus pais, os pais aprovaram, não, se ela quiser, pode namorar. Você falou com os pais delas até, nossa, se quiser, pode namorar, você sabe que ela tem um sentimento por você, mas Deus fala, não. Deus vai falar, não. Você sentiu de Deus. Não, não é ela. E você, puxa vida, tô aqui 20 anos tentando e não consegui. E não consegui não, eu não achei. E quando eu penso que acho, Deus disse não. Mas, mas parece que é. Nossa, eu olho para ela e vejo claramente como se fosse ela. Ela até nossos pensamentos são iguais, nossa vontade no ministério é igual. Nossa, eu quero ser missionário. E ela também tem essa visão missionária. Ela se vê vindo para o campo também, da mesma forma que eu. Mas Deus disse não. Deus disse não. Então, você tem que abnegar isso, você tem que sacrificar isso, esse sentimento, para poder seguir a vontade de Deus. Não é algo tão fácil. Não é uma escolha tão simples assim. Mesmo que a gente sabe que seguir a Deus é o certo, seguir a vontade dele é o certo, estar e fazer de acordo com o querer dele é a coisa certa, não torna a escolha mais fácil. Recentemente mesmo, não sei, acho que umas 3 semanas atrás, Deus me colocou à prova nesse quesito. De ter que escolher entre ocultar o pecado de uma pessoa que eu amo muito, é uma pessoa muito querida para mim, entre escolher a vontade de Deus, que é pegar esse pecado e jogar luz no pecado, que é deixar ele à mostra para essa pessoa poder ser tratada. E não foi algo fácil, foram dias complicados que eu não consegui estudar. Foram dias que eu derramei muitas lágrimas. Assim, eu precisei da ajuda de um amigo meu aqui no seminário, um amigo muito querido para mim, que me ajudou a estar todo tempo em oração, estava me consolando, confortando, e no meio disso tudo, Deus me capacitou para poder escolher a vontade dele. Ele me deu forças para poder escolher a vontade dele, mas se fosse para minha própria vontade, eu teria, mesmo sabendo que não era o certo, eu teria escolhido ocultar esse pecado essa pessoa querida da minha vida para que não fosse tão complicado, porque afinal depois a gente teve uma leve discussão, paramos de conversar por um tempo
E as coisas ficaram complicadas. Então, mesmo que, mesmo que a gente se encontre em uma situação que nós teremos que, igual essa que eu passei, de expor o pecado de um amigo muito, muito próximo nosso, e a gente pensa, puxa vida, se eu fizer isso com ele, mesmo sendo em amor, amor em Deus por ele, porque eu amo ele em Cristo, a nossa amizade vai ter um atrito assim não legal e pode ser que rompa essa amizade, não exista mais, possa vir a se desfazer. Mas se for para seguir a vontade de Deus, que essa amizade seja desfeita, mas seguindo a vontade de Deus. Não, 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 não tem como, nós não podemos ter essas duas escolhas de escolher o nosso amigo, a pessoa importante pra gente, ou a Deus. Não existe, não existe. É Deus, só Deus. Não pensem, não podemos pensar em outra coisa. E mesmo que a gente esteja no meio disso, no meio dessa situação assim, tão complicada de ter de uma vontade muito grande nossa, e escolher a vontade de Deus, nós devemos estar em oração e até mesmo talvez que é de grande ajuda ter alguém muito próximo a nós, uma pessoa chegada a nós que nos dê força, nos console, seja conosco em oração para poder nos apoiar diante disso, para poder seguir a vontade de Deus, buscando a vontade e a força em Deus. E isso não, como eu disse, não é algo fácil, é muito, muito complicado. E Deus deve ser a prioridade na nossa vida. Como no quesito da família e também de amar menos a família, amar menos a nós, se nós não conseguimos escolher a vontade de Deus, se nós não conseguimos amar mais a Deus e não amar menos a nossa vida e não amar mais a Deus, isso o que Jesus diz que não conseguimos fazer isso, nós não nós não seremos discípulos dele é porque se Deus não está em primeiro lugar, nós não escolheremos a vontade dele. Se nós não escolhemos a vontade dele, Deus não está em primeiro lugar na nossa vida. Outras coisas devem estar abaixo de Deus. Enquanto Deus está em cima, a família, vem amigos, vem igreja, vem trabalho, ministério, vem todas as outras coisas, todas as outras nossas vontades, mas Deus deve estar em cima. Deus deve estar no topo. Deus deve ser a primazia nas nossas vidas. E é isso. E para sermos discípulos de Deus, discípulos de Cristo melhor, o que é preciso? Lucas, em Lucas no versículo 33, diz assim: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus dizendo que quem dentre vós, ele está falando provavelmente, ele está falando com a multidão, mas essa palavra também é para nós. Quem dentre nós não pode renunciar tudo o que tem, toda a vontade, todo o querer, não pode ser o discípulo dele. Ele deixa bem claro, Jesus é extremamente claro. Se você não pode abandonar tudo por mim, como no jovem rico, que era dono de muitas propriedades e tinha muitos bens, se você não pode se abster de tudo isso, acho que abster não é a palavra certa, mas você não pode deixar tudo isso para trás, deixar tudo isso de lado, você não pode ser discípulo de Deus. Porque isso, como eu disse, está acima de Deus. Deus estaria em segundo lugar, talvez lá, até mesmo em segundo lugar. E lendo aqui o comentário de Shed, achei bem interessante que ele fala: o discípulo, como um soldado, deve estar pronto a cortar qualquer relação incompatível com a causa do seu mestre. Então, talvez, não sei se posso ter gerado uma dúvida, mas vou ter que deixar tudo para trás. Mesmo que pareça que eu posso seguir,
com isso, posso caminhar ainda com isso, que isso não vai interferir com Deus. O Shed ele dá uma esclarecida nisso, né? Ele fala que como um soldado, o discípulo como um soldado deve estar pronto para cortar qualquer relação incompatível, é incompatível. Então, se nós temos alguma vontade que é incompatível com a vontade de Deus, nós devemos cortar. Nós devemos estar prontos para cortar essa vontade, né? Esse querer, esse propósito. É igual, bom, se tem alguém entre os irmãos, assim como eu, que eu sonhava com isso, ainda sonho até hoje, né? Espero, não sei se Deus me concederia essa benção de visitar o salão de automóvel em Frankfurt. Bom, se caso o caminho que o nosso mestre trilhou não passe lá por perto dessa cidade que fica na Itália, se não me engano, nós não veremos esse salão de automóvel, do automóvel, né? E também, entre outras coisas, como eu falei, a respeito de achar uma mulher, achar a varoa. Se Deus fala que você deve seguir sua vida como um eunuco, então é melhor esquecer, é melhor deixar para trás essa vontade, assim como outras vontades que, com toda certeza, eu posso dizer para vocês que vai acabar aparecendo nas nossas vidas. Eu tive essa experiência recentemente, mas eu sei que vai ter inúmeras outras experiências. Eu tive, não sei como que eu tive tanta facilidade, como eu falei no meu testemunho, de vir para cá pro seminário, depois de eu ter entendido um retiro. Eu tive tanta facilidade de deixar minha família, deixar a igreja, amigos, deixar assim, entre aspas. Eu sei que por hora ou outra eu vou acabar voltando, mas eu sinto que aí, né, em Cuiabá, não é assim o meu lar, assim. O meu lar agora é dentro da vontade de Deus. Se Deus falar que é para mim ir para os ribeirinhos, ali é meu lar. Se Deus falar que é para mim ir para a África, ali é meu lar. Se Deus falar que é para mim ficar em Cuiabá, ali é o meu lar. Dentro da vontade de Deus. Então eu não sinto mais que aí em Cuiabá, na igreja, com a minha família, esse é o meu lar. Mas assim, é na vontade de Deus. Então, se o que nós temos seja em outras vontades, outros quereres, se isso não segue, não é compatível com o querer de Deus, nós devemos deixar isso para trás. Nós não podemos continuar com isso. Nós devemos sacrificar mesmo. É o que é preciso, é o que significa carregar a nossa própria cruz. É o que significa carregar a nossa própria cruz. Sacrificar, fazer sacrifícios. E também algo que eu esqueci no segundo ponto que eu esqueci de dizer da cruz, que além de se sacrificar, de ter sacrifícios, e nós devemos ter em mente que ser servos, ser discípulos de Deus, isso quer dizer que no final nós poderemos até ter mesmo a escolha de que nós iremos sacrificar nossas vidas por Deus, mesmo que a gente possa, não sei, não, por enquanto, assim, né, eu escuto alguns pastores falando isso, os irmãos também. Nós vivemos em um país que ainda aceita o nosso evangelho, aceita nossa religião. Mas e se, tipo, a gente dorme um dia, acorda no outro e o governo fala, não, tá proibido essa religião. Vocês devem seguir a lei rígida. E se nós vermos qualquer tipo de contato com religião, isso é pena, talvez até mesmo de morte, dependendo de quantas vezes você for pegado com crime. Então, se é para seguir a vontade de Deus, nós devemos até mesmo sacrificar nossas próprias vidas. Afinal, é a nossa vida terrena. Se nós somos salvos realmente, nós teremos a eternidade toda para passar junto com o Pai. Nós iremos passar muitos e muitos anos, milhares de anos com o Pai no céu.
desfrutando com ele o que é magnífico. E acho que esse termo de acho que esse termo de morrer pelo evangelho, por assim dizer, desculpe um jeito drástico de falar, mas dessa forma, tipo, morrer pelo evangelho, nós vemos muito nesse lado missionário, os irmãos missionários, assim, que vão para o campo e vão ali para poder pegar o evangelho. Mas nós temos que ter em mente isso, que mesmo estando aqui, nós não quer dizer que nós não podemos nos sentir confortáveis, nos sentir acomodados e achar que não estamos assim correndo algum risco. Por hoje, graças a Deus, não estamos. Mas como eu falei, se acontecer essa situação, devemos nos manter firmes. E eu concluo assim dizendo o que como nós podemos ser discípulos de Deus, até mesmo cumprindo a sua ordem, né, de ir ao mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, né, ao redor do mundo. Nós teremos que fazer sacrifícios. Muitas vezes nós teremos que fazer sacrifícios, desde desistir de fazer uma faculdade, desde largar amigos, deixar amigos para trás, desde abandonar nossa família, abandonar nosso lar, nosso lugar que a gente está bem acomodado, os irmãos que nós conhecemos já há 10, 20 anos. Para ser discípulos de Deus, se Ele requisitar isso, nós devemos ter que abandonar. A vontade de Deus em nossas vidas deve prevalecer. Ela tem que prevalecer, não importa que estará na nossa frente. Então, é isso. Como Jesus fala em Lucas, versículo 33, capítulo 14, ele é bem claro. Se nós não tivermos a capacidade de negar tudo, nós não seremos discípulos dele. Se Deus não está em primeiro lugar nas nossas vidas, nós não seremos discípulos dele. Nós não podemos ser discípulos dele, porque não iríamos escolher. Então, é essa mensagem que eu deixo hoje. Eu acredito que eu estourei um pouquinho de tempo, mas é essa palavra que eu tinha para dizer hoje. E